E aí, pessoal, vamos para o nosso exemplo 1 aqui. Está dizendo o seguinte: para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Então, ela vai aumentar o número de produtos, né? Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8 máquinas. Esse conteúdo, você precisa ter um domínio bastante da linguagem, você precisa ter um domínio bastante grande da interpretação de texto, né? Olha aí, só nesse ponto aí a gente já tem uma informação importante para a resolução do problema. Olha, ele investiu em 3 máquinas, ele comprou mais 3 máquinas, e agora, depois que ele comprou as 3 máquinas, ele tem 8. Isso quer dizer que antes ele tinha quantas máquinas para produzir esses smartphones? Se agora ele tem 8, comprando mais 3, quer dizer que antes ele tinha 5 máquinas, não é isso? Essa informação não está explícita no texto, mas ela está implícita. Então você sabe que agora ele tem 8, ele comprou mais 3. Então isso significa que antes ele tinha 5 máquinas apenas. Olha lá, continuando. Sabendo que se eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de quantos smartphones? Né? Olha aí, presta atenção no seguinte. Você sabe quais que são as informações que o texto te deu? Quando ele possuía 5 máquinas, porque ele comprou mais 3 e agora tem 8. Quando ele possuía 5 máquinas, a produção era de 750 smartphones. Então, 5 máquinas, uma produção de 750 smartphones. Olha aqui, pessoal, que aqui você tem duas grandezas. Você tem uma grandeza número de máquinas e você tem uma grandeza número de smartphones. Olha lá, você vai colocar número de máquinas na mesma fração com o número de máquinas. Número de smartphones na mesma fração com o número de smartphones. Então você sabe que com 5 máquinas você fabrica 750 smartphones. Agora que você tem 8 máquinas, você vai fabricar quantos smartphones? Olha a pergunta. A pergunta está no número de máquinas? Não. Você sabe que antes você tinha 5 e agora você tem 8. A pergunta está onde? No número de smartphones. Porque quando você tinha 5 máquinas, você produzia 750. Agora que você tem 8 máquinas, você vai produzir quanto? Essa pergunta é que a gente vai chamar de X. Essa pergunta é o famoso X da questão. É aquele valor que a gente quer descobrir. Pessoal, então você viu que você colocou número de máquinas com número de máquinas, número de smartphones com número de smartphones. Esse número total aqui, quando eu tenho 8 máquinas, eu ainda não sei. Eu só sei o número de smartphones quando eu tinha 5 máquinas. Beleza. Montar foi o primeiro passo. O segundo passo é descobrir se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Isso é importante pra caramba. Olha lá, você vai pensar o seguinte. Quando eu tinha 5 máquinas, eu produzia 750 smartphones. Agora que eu tenho 8 máquinas, eu vou conseguir produzir mais smartphones ou a minha produção vai cair? Ora, se com 5 máquinas eu produzo um tanto, se eu aumento para 8 máquinas, eu vou produzir mais. Então o que eu vou pensar? Se eu aumento o número de máquinas, o número de smartphones também vai aumentar. Quando eu aumento uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção, pessoal, isso significa que eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Olha lá. Então eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque quando eu aumentei o número de máquinas, o número de smartphones também aumentou. Se é diretamente proporcional, como é que eu vou resolver? Eu vou multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar o numerador de uma fração pelo denominador da outra e o denominador da outra pelo numerador da fração seguinte. Então eu vou utilizar o método de multiplicação cruzada sempre que for diretamente proporcional. Eu vou multiplicar sempre o lado da letra primeiro, né? Então eu tenho 5 vezes x, eu vou ter 5x. Não tem mais ninguém para multiplicar aqui, eu vou descer o sinal de igual. Então eu vou multiplicar 750 vezes 8. 8 vezes 0, 0.
8 vezes 5, 40. Vão 4, não é? 8 vezes 7, 56, não é? 56 mais 4, eu vou ter 60. Esse número que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 6.000 dividido para 5. Então, vou fazer aqui no rascunho, ó. 6.000 dividido para 5. Desculpa se eu estou saindo fora da linha aqui, é porque eu estou usando a câmera do celular, tá? Então, 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 vai sobrar 1. Vou descer o 0. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 não sobra nada. Esse 0 escorregou, caiu, veio para o quociente. Esse 0 escorregou, caiu, veio para o quociente. Então, eu sei que x vai ser igual a 1.200. Ou seja, se com 5 máquinas eu produzo 750 smartphones, com 8 máquinas eu vou produzir 1.200 smartphones. Agora, pensa o seguinte, o que foi a pergunta? Olha o tanto que você precisa ter atenção no texto. O que te perguntou? Haverá um aumento na produção diária de quantos smartphones? Ele perguntou quantos smartphones você vai conseguir produzir agora? Não. Ele perguntou quanto que vai aumentar. Então, agora eu produzo 1.200, mas antes eu produzia 750. Então, qual que foi o aumento? Quantos smartphones eu estou produzindo a mais com essas 3 máquinas? Então, se eu tirar aqui, né, do total que eu produzo agora, aquilo que eu produzia antes, o resto é o aumento da produção. Então, 0 menos 0, 0. Eu pego o emprestado aqui, fica 10. 10 menos 5, sobra 5. Aqui eu tinha 2, peguei o emprestado, ficou 1, né? Vou pegar o emprestado aqui, fica 11. Então, 11 menos 7, 4. Então, a resposta, a alternativa correta aí, letra E, o aumento da produção foi de 450 smartphones. Espero que tenham entendido.